os segredos profundos do ungido e da sua unção revelados agora. Primeiro, você precisa ter a unção, a capacitação para fazer o que o ungido faz. Você precisa ter a unção para fazer o que os ungidos fazem. Entendeu? Se você quer fazer o que as pessoas ungidas fazem, você precisa ter a unção. Amém. Porque o motivo principal e fundamental pelo qual as pessoas ungidas conseguem realmente fazer o que fazem é a unção delas, que é tão poderosa e eficaz. É para entender que o motivo pelo qual as pessoas ungidas conseguem fazer o que fazem é por causa da unção. Então, se você quer fazer o que as pessoas ungidas fazem, você precisa ter a unção para fazer o que os ungidos fazem. E se você quer ser alguém que faz o que o ungido faz, você precisa ter a unção para fazer o que ele faz. Então, você não pode fazer o que ele faz até receber a unção do ungido. É fácil entender que muitas das coisas que queremos fazer em nossas vidas e com nossas vidas, queremos fazer o que os ungidos fizeram. Sim, queremos fazer o que Rei Anard Boni fez. Queremos fazer o que Benin fez. Queremos fazer o que Ungio fez. E para fazer o que os ungidos fazem, você precisa ter a unção dos ungidos. Louvado seja Jesus. Em que ponto estávamos? Vamos voltar. Ponto 2. Porque o desejo pela igreja Megash vai nos conduzir pelo caminho certo. Amém. Ponto 3. Porque é o destino profético que o final aumentará grandemente. É um destino profético. Na verdade, alguns de vocês, seus olhos, expulsamos o espírito do sono em nome de Jesus. Amém. Que o fim aumentará grandemente. Aumentar muito, o que não estamos aqui. Quando começamos a Fast Love Church, éramos assim, não aumentamos muito, então não vamos aumentar cada vez mais? Sim, é prático. Já vimos isso na prática. Então estamos trabalhando nisso. Amém. Alguns de vocês, antes de se juntarem à igreja Fast Love, antes e depois, vocês têm uma foto do antes e depois quando vocês montam tudo. Você não consegue ver a diferença. Não consegue. Sim, quer dizer, a diferença é clara. Na verdade, a diferença é muito clara porque seu lucro aumentou muito. Você se tornou mais espiritual e mais poderoso. Hoje em dia, quando você fala, os demônios fogem. Cresceremos grandemente em nome de Jesus, o próximo. Porque não devemos ser enganados pensando que a obra de Deus já foi feita. Não se deixe enganar. Não pense que a obra de Deus já foi feita. Aleluia! Junte as mãos. Amém. Amém. Então,
Se você realmente quer fazer algo grandioso e verdadeiramente significativo para Deus, você precisa ter a unção dos ungidos. Tudo bem, deixe-me dar a vocês 7 pessoas que tiveram a unção dos ungidos para fazer o que somente pessoas verdadeiramente ungidas podem fazer. Número 1, Zacarias. Ele respondeu e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zacarias 4, versículo 6. Não por força, nem por força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4, 6. Se você sabe, não há necessidade de recorrer a ele. Você já sabe disso. Se você não sabe, escreva. Mesmo que você saiba, anote. Mas não há necessidade de recorrer a ele. Ouça mais com seu espírito. Abrir. Amém. Zacarias 4, 6. Não por força. Veja, ele estava explicando que quando a pessoa ungida faz algo, é por causa da unção que ela faz isso. Não é pela força, não é pelo poder, é pelo Espírito, diz o Senhor. Não é a força. Agora ouça isso com muita atenção. Então, quando dizemos que não é por força, não é por poder, o que isso significa é que não é por um tipo de força ou de imposição. Força e poder. Agora, existem diferentes coisas que tornam alguém poderoso. Anos atrás, antes de inventarem as armas de fogo, a força física tornava uma pessoa poderosa. Não é verdade? A força física tornava uma pessoa poderosa. Então, o poder e a força vinham do fisiculturismo e dessas coisas todas. Mas desde a invenção das armas, ela não é mais vista como uma fonte de força real. Porque com minha pequena arma você pode ser muito alto e porque eu digo para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, levante as mãos. Fora, ei, então você pode deitar. Você vai se deitar e eu serei mais baixo que você. Não é? Então a força física é um tipo de poder e mente. Estou lhe dando poder e força. Você quer poder e força? Você pode escrever assim: tipos de poder e força. Número 1, força física patapa. Força patapa. F, força física de luta. E quando estávamos no ensino médio, no ambiente mais rude que você pode estar, a força física era algo que era usado para atormentar os outros. Mas na terceira série esse poder acaba, não é? Número 2, depois de um tempo, habilidades te davam poder e força. Como o karatê, sabe? Por isso que existem todos esses estilos diferentes de karatê. Porque você pode ser pequeno, mas se tiver o estilo da cobra sim, você tem um estilo que pode superar um cara grande. Ou se você tiver o estilo do macaco, você consegue. Ou se você tiver a pata de gato, pode encontrar uma pessoa muito grande e aí você consegue lidar com isso. Ou se você tiver o estilo drum, agora você vê isso e consegue superar uma pessoa muito grande. É só fazer assim mesmo. Todas essas estratégias diferentes, está acompanhando, eram usadas para superar o poder da grandeza física, até mesmo do tamanho. Quando você é gordo como um elefante, você é maior. Até seu braço é pesado. Então, mesmo se ele cair, outra fonte de poder e força é a idade.
é a idade. Quando alguém é mais velho, parece ter algum poder, entende? Mas na igreja não é pela força física, não é por karatê, judô. Coisas estão saindo de moda. Por que você vê que não tem muito a ver e não é pela idade, mas no mundo? Por exemplo, você não pode ser presidente de Gana a menos que tenha 40 anos, mas você pode ser pastor antes dos 40 anos, porque não é pela idade. A idade lhe dá algum tipo de... Quando te perguntam quantos anos você tem, 20. O que você quer ser o presidente de Gana? O que você sabe? O que você sabe sobre Gana? Você quer ser nosso presidente? Você não pode ser o presidente. Então a idade lhe dá uma espécie de sensação de ser algo que você vê. E isso também afeta muitos de vocês. Você sente que não tem a idade certa para Deus te usar para pregar. É como se eu não fosse. O poder que usamos na igreja não vem da sua idade. Vem antes da idade. E é melhor você levar isso a sério. Porque muitos de vocês fazem coisas que só adultos deveriam fazer. Todos vocês já fizeram ou fazem coisas que só adultos deveriam fazer. Já ouviram falar em filmes adultos? Filmes adultos. Quantos aqui já assistiram filmes adultos antes? Levantem a mão. Algo que só adultos deveriam assistir. Só adultos deveriam saber. Então, se você já foi tão longe no mal a ponto de ser tão avançado que coisas que até pessoas inocentes, que se casaram depois de 5 anos, não sabiam, e você, que nem casou, já sabe, e a sua adultice é maior do que 8 anos de casamento, break time igual 0,5S de uma forma surpreendente. Então, por que, quando se trata da obra de Deus, você se retrai e diz: eu sou uma criança, sou só um qualquer? Enquanto isso, tem coisas que você sabe, coisas que você já viu e coisas que você já fez. Até um adulto tem medo dessas coisas. Então Deus vai começar a usar pessoas muito mais jovens do que antes, porque o mal também foi apresentado a você muito antes do que você deveria conhecer. Veja bem, quando você é virgem, quando você é uma moça muito virgem, entendeu realmente? Estou te falando uma coisa. Escuta, quando você é virgem, não tenha medo de dizer: eu não tenho medo. Eu não tenho medo das minhas mensagens. Eu sei porque estou dizendo o que estou dizendo. Eu digo. Você vê, escute, escute. Quando você é virgem de novo e de novo, você nem conhece as partes do seu corpo. É verdade. Você nem sabe que tem uma vagina. Você nem sabe o que é. Mas alguns de vocês sabem disso mais do que suas mãos. Sil. Que
Que choque! Então não é pela força da sua idade. Então agora, quando você é jovem, bem jovem, espere que Deus te use muito antes dos 40 anos. Lembre-se do que você sabia quando era mais novo. O próximo poder e força é o poder e a força do dinheiro. Quando um homem é rico, ele pode nem falar bem, mas porque é rico, ele tem um certo tipo de poder. O trabalho ministerial para o qual fomos chamados não se baseia no poder do dinheiro. Você entende do que estou falando? Sim. O ministério que Deus nos chamou para fazer não depende do poder do dinheiro. Aqueles que fazem tudo pelo poder do dinheiro são limitados em suas habilidades. Uma pessoa que trabalha para Deus está sempre pensando em dinheiro. Eu preciso de dinheiro para poder fazer isso. É tão limitado quanto um líder pobre. Você entende? Que só pensa em dinheiro. Então Deus nos chamou para trabalhar para Ele. Você precisa tirar da sua mente que o dinheiro é o que você precisa. Quando eu tiver dinheiro, vou ficar bem. Eu posso fazer tudo. Não, você pode ter dinheiro. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você pode ter dinheiro, mas não pode fazer nada para o Senhor. Então não seja uma pessoa que se apoia no dinheiro. Agora, nossos políticos, líderes, uma das coisas que revela não é falta de inteligência. Eles são muito inteligentes, de fato, estão entre os daneses mais inteligentes. Mas liderança é como uma ciência ou uma arte. Então você pode ser muito inteligente, mas não saber muito sobre física. Você entende? Então você pode ver a deficiência na liderança pela forma como eles dependem do dinheiro para tudo que querem fazer. Porque muitas coisas, grandes coisas que precisam ser alcançadas, podem ser alcançadas sem dinheiro. O poder do dinheiro. Você entende o que estou dizendo? Sim. Você está comigo? Sim. Pode ser alcançado sem dinheiro. Se eu fosse um líder, se eu pegasse qualquer área, em qualquer área que eu quisesse desenvolver, minha primeira reação seria fazer isso sem dinheiro. Sim. Uma das. Se eu fosse aconselhar um líder, porque eu não posso ser o líder de Gana e nunca serei, porque está muito abaixo do meu chamado. Eu posso aconselhar. Eu aconselharia eles a realizar um mega projeto triangular. Mega projeto triangular. E um dos eixos do projeto triangular é construir uma rodovia de Acre até Taquari como a primeira fase do megaprojeto triangular. 5 faixas indo e 5 faixas voltando, com uma árvore, com árvores no meio, sem dinheiro, sem dinheiro. Agora, porque veja bem, minha primeira intenção sempre como líder é me afastar da dependência do dinheiro. Você está comigo? Você está me entendendo? Mas eles só pensarão nisso. De onde obteríamos um empréstimo? Ah, nós vamos. Essa é uma forma inferior de liderança. Você vê. E a mesma coisa com o pastor. Tudo que você quer fazer sempre. Se eu ganhar dinheiro, se eu tirar sua mente disso.
A obra de Deus não é feita pelo poder do dinheiro. Deus vai usar você sem precisar ter dinheiro. Sim, precise de dinheiro. É quando se desconecta de ter que precisa de dinheiro. É quando você pode realmente obter dinheiro e o dinheiro fica disponível. Se eu fosse construir esse megaprojeto triangular, a primeira fase está lá. São 3. Estou lhe contando sobre um deles. 5 pernas. Vou apontar minha mão assim com uma corda e vou pedir uma corda onde eu apontar minha mão. É para lá que a estrada vai. Eu não usaria um severo. Eu só vou reto assim. Essa é a direção. Qualquer coisa que estiver no caminho tem que sair. E 5 à direita, 5 à esquerda, direto para Takrai, passando por Cape Co, seja o que for. E nós vamos construir manualmente. Vou pegar 15.000 ganeses durante 8 anos. Nós vamos construir essa estrada. Mesmo que não leve 8 anos, vamos cavar manualmente, vamos alisar tudo, deixar bem vermelho, dirigir daqui até o final. Daqui, a segunda perna do megaprojeto triangular é Accra Kumasi, reto, onde minha mão está apontando. Essa é a estrada. E com uma corda, vou comprar a corda mais longa e vou fazer a estrada onde minha mão está apontando, indo reto pelas montanhas. Tem uma montanha entre Accra e Kumasi. Então a gente sempre vai para a direita e depois vira à esquerda. Se você vai para Kumasi, você vai reto em direção ao leste. E aí depois vira à esquerda. É muito triste. Um choro. E Kumasi vai se juntar. E entre Accra e Kumasi vai virar uma grande cidade. A cidade de Accra vai se espalhar quase até Kumasi e quase até Takoradi. Todo mundo mora. Cidades trazem riqueza. Houve uma época na Inglaterra, um plano de tirar do interior e levar para Londres fazer cidade grande. Por que foi descoberto que a cidade grande deixa as pessoas ricas? Porque eu preciso disso, você precisa disso, eu faço isso, você compra isso, esse aqui pega isso assim. E quando você está sozinho, não tem nada. A gente precisa. Manualmente. Isso pega 50. Todas as pessoas estão armadas. Robert, são todos ganeses normais como você. Eles não têm nada para fazer. E estão se tornando mais ladrões em todas as regiões. Sim, toda região tem seus problemas e eles também estão ficando piores. É isso também que está acontecendo. E a terceira perna do meu megaprojeto triangular será o aeroporto em Manquim. Nesse aeroporto aqui, não deveríamos esperar um avião cair nos cantonments, ou cair em Ozu, ou cair numa escola. É algo muito perigoso o que estão fazendo lá, mas eles querem que algo muito ruim aconteça primeiro. E já vimos um sinal disso. Então construímos em Manquim. Isso está no meio do caminho, pelo menos até a metade. E todas as vezes que você pousa? Não, apenas 5 pistas em linha reta. 1 hora. É como de Aenta Coleu. 1 hora. Você está aqui na América. Em 1800, eles construíram um canal com 580 quilômetros através da montanha, manualmente. Até hoje é um dos patrimônios da humanidade. Sim, água. Para levar água diretamente para o centro da América em 1825. Foi isso que tornou Nova York tão importante. Todo mundo veio para Nova York por causa daquele canal. Eles trouxeram as mercadorias. Quando você chega, você o coloca em um cavalo na lateral e o puxa por o caminho para Ohio. Então todos os produtos que você traz para a América têm que vir para Nova York. Eles se tornaram tão novos que muitas pessoas ficaram tão ricas. Até que em 1840 uma nova palavra foi inventada. Qual era essa nova palavra? Milionário. Não era uma palavra. Milhão era uma palavra. A palavra milionário foi inventada em 1840 e eles ficaram tão ricos por causa desse projeto. O prefeito de Nova York se chamava Clinton e por 20 anos ele foi o homem
Ele. Disseram que ele era louco. Ele disse que não, que ele iria construir. E ele construiu aquele canal. Então você vê que sua dependência de dinheiro mostra sua falta de liderança em um certo nível. Por incrível que pareça, os políticos são assim. Mais surpreendentemente, os cristãos que nos mostraram que sua obra não é feita por poder financeiro. O poder e a força da sua idade, o poder e a força física que vem da unção. Nós até mudamos isso e dependemos muito do dinheiro. Alguma ideia? Diga-me qualquer ideia para a Gana. A ideia que tenho não envolve dinheiro. O que quero dizer é que envolve dinheiro, mas não coisas boas. Bem, eles disseram 15 mil. Você acha que o governo de Gana não pode pagar 10 mil? Temos um fantasma na folha de pagamento. 10 mil pessoas não conseguem cavar daqui. Eu sei que os médicos disseram que deixaram Gana. Sim, faz 12, 15 anos. Eles continuam sendo pagos até hoje. Pessoas com picareta e pá. Com um homem que pode ficar de pé onde minha mão está apontando, é por onde a estrada passa. Ninguém deveria. Se sua casa estiver no caminho, te pagamos. Eles não vão. Eles não vão. Isso revelou o nível de liderança. É de terceira ou quarta série. Subindo para a liderança universitária e de pós-graduação, não se pensa em benefícios imediatos, mas em dinheiro depois. Então, quando vou trabalhar? Se eu puder ser um grande homem de Deus, eu posso fazer a obra de Deus. Se eu tiver dinheiro para construir uma igreja como essa, ou se eu tiver dinheiro para construir o Cádiz, ou se eu tiver dinheiro para fazer isso, ou se Deus me der dinheiro, então eu posso ir para a missão. Se Deus te der. Não, é liderança de terceira série. Se eu quiser, digamos, pensar sobre o exército em Gana, primeiro, eu diria que e nós vamos usar o exército para 3 coisas ou até 4. Primeiro, nós vamos aumentar o número de soldados em Gana. Se você quiser, não aumente o número de soldados em Gana. Você vai ver o que vai acontecer em Gana. Por que vamos fazer isso? Em primeiro lugar, eles vão usar os soldados para a construção. Todos os soldados serão construtores. Sim, você vê, não tem dinheiro nesse plano. Todos eles vão estar envolvidos porque no exército tem isso. Eles ficam todos sentados no quartel. O que eles estão fazendo aí? HO. E estamos pagando impostos. E eles estão lá também planejando coisas. Pensamentos ruins podem vir à mente deles, embora tenhamos pontes, estradas e muitas outras coisas em que o exército pode se envolver. Número 2. Eles serão usados para a educação. À medida que expandimos o exército, ele se torna maior. Você entendeu? Tivemos 10 mil, expandimos para 50 mil. No exército, pela disciplina, serão educados. Muitos ganeses não terminaram a escola, então farão física, matemática, o que for do currículo do exército, no sistema disciplinar deles. Depois, sobem de patente, precisam passar em provas e fazer tudo para melhorar. Número 3. Serão usados para combater assaltantes armados. Todos eles virão à cidade para se juntar a nós, porque o exército deve defender os ganeses de agressores, opressores e pessoas que tentam destruir suas vidas. Porque agora a vida em Gana está virando esporte. Porque você não pode sair à noite. Quando você vai, é muito perigoso. Ladrões de armas por todo lugar, estilo Rambo, indo de quarto em quarto em hotéis. Sim, de quarto em quarto, de porta em porta em hotéis. Ladrões armados em Gana, não brincadeira. Temos os quartéis cheios. Então, todos esses problemas, você vê que nenhum deles envolve um certo tipo de empréstimo de dinheiro. Quando você é um líder de terceira classe, sua primeira preocupação é de onde vamos tirar dinheiro. Aulo é um líder de baixa classificação,
mas um líder prático que realmente faz alguma coisa, seja espiritual ou física. Seu primeiro resultado não é encontrar dinheiro. Me dá água. Minha filha, levante-se. Você é o primeiro a experimentar um esquadrão. E no cabelo. Agora, se você é uma irmã e arrumou seu cabelo, fique de olho porque se ele subir na cabeça, estará impecável antes mesmo de sairmos. Tudo bem. Agora ouça. Quantos de vocês realmente preferem depender do Espírito Santo em vez de pensar primeiramente em quanto? Tantos. Então, quem vai pagar? Então, onde chegaremos? Você entende? Isso é o que? Qual é o nível de liderança? Classe 3, classe 3, classe 3, terceira série. Não temos recursos. Certo, eles disseram que não há água em Acra. Então vamos cavar um canal de Akozomu, do lago de Suga-Coop até Acra. É mais curto que este canal, que foi construído em 1825 sem sequer um engenheiro civil. Estou lhe contando história. Não havia manual. Eles construíram e trouxeram do lago, de onde ele deságua no mar ou antes, e trouxeram toda a água por esse caminho para alimentar 4 milhões de ganeses que estão lá, sob a liderança de um tipo de liderança muito mal avaliada, sem água. E você ouve eles falando sobre todo tipo de coisa fantástica. Não é impressionante? Então, não é pelo poder que você pode servir a Deus. E é porque o seu primeiro pensamento é no dinheiro. Muitos não se interessam pelo ministério integral, pois pensam no dinheiro. Muitos de nós que entramos no ministério em tempo integral acabamos melhores do que aqueles que supostamente ficaram como leigos procurando dinheiro. É verdade, aconteceu. Isso aconteceu repetidas vezes, tantas vezes, que pastores leigos com inveja dos pastores em tempo integral. O objetivo deles era o dinheiro. Quando oferecemos o salário para eles, seja lá o que for, disseram não, não temos isso, seja lá o que for, não estamos nisso, nisso e nisso, tudo bem. E eles perseguiram todos os sonhos e assim por diante. E veja, não é fácil adquirir, realizar seus sonhos, não pense em dinheiro. Quando comecei a trabalhar para Deus, não pensei primeiro, certo, então dinheiro, qual seria o financeiro? Não, eu só disse, olha, se eu conseguir levar pão para casa, ficarei bem. Sim, foi assim que pedi para minha irmã me dar dinheiro todo mês para que eu tivesse apenas o que comer. Eu e minha esposa. Sim, e eu pegava aquele dinheirinho que ela me dava, ela estava trabalhando, me dava um trocado, tipo mesada. Foi assim que entrei para o ministério. Eu não cheguei pensando, ok, quanto é? Se tivéssemos feito um cálculo, ele provaria que não poderíamos estar no ministério. De cara, você não estaria aqui hoje. Esse jeito de pensar é um tipo de liderança classe 3. Primeira coisa, dinheiro. Dinheiro? A primeira coisa é dinheiro. Isso não é bom. Qualquer área que você mencionar, qualquer área engana. Onde você disse o quê? O que você faria? Podemos ter uma ideia que não envolva esse tipo de dinheiro. Por exemplo, se você pensar em eletricidade, que ideia você teria? Energia solar vai envolver dinheiro. Tá vendo? Todas elas vão envolver. Mas, olha,
Quando dizem que não envolve dinheiro, é para dizer que não é a primeira coisa. Não é o dinheiro que vem primeiro, mas muitas coisas vêm antes do dinheiro entrar. Uma das políticas que podemos ter em Gana é, se houver um rio, ele deve ser represado. Represa um riacho pequeno. Eles fazem uma represa só para aquela fazenda. Eles vão represar o riacho e aí vem água e usam. Gera eletricidade só para uma área pequena. Eu vi poucas pessoas. Eles têm represas espalhadas. Se tiver um riacho, ser represado. Por que não fazem isso? Querem contrato grande, porcentagem, um colulum aqui e ali. Você nunca ouve líderes levantando essas questões e dizendo que é isso que deveríamos fazer. Sim, não há nada. Vai e chame a polícia. Eles dizem que não há. Você ouviu? Eles disseram que não tem carome. Não sei se você não ouviu. Você vê no noticiário. Então Gana acabou de assinar um acordo com a União Europeia para um empréstimo de tantos milhões de dólares para incentivo a pequenos negócios e coisas do tipo. Então, se você é o presidente, o que você deve fazer sem assinar um empréstimo? O que você diz é que, mesmo que Gana faça parte de acordos, pode se retirar de certos aspectos. Como a Suíça, que se retirou de parte da Europa, exceto por isso, eles estão fora. Quando você vai ao aeroporto de Heathrow, você vê União Europeia e Suíça, eles sempre se colocaram como especiais. Então isso aqui a gente não concorda. Não concordamos com tudo. Aceitar cegamente pode destruir o país. Hoje vocês dizem que querem que a Europa nos dê dinheiro para, como vocês dizem, pequenos negócios. Agora, nenhum criador de galinhas em Gana consegue criar galinhas. Então você tem que dizer que está trazendo frango para Gana. A partir de agora, você tem que pagar imposto, taxa, para que a pessoa comum, todos nós costumávamos ter galinhas. Você vendia seus poucos ovos. Ninguém consegue mais fazer isso. Qualquer galinha que você crie, você nunca consegue vender. Certa vez, um homem implorou para preparar meu frango. Compre meu frango. É para meus órfãos. Oh, sim. Compre meu frango. Alimentado até o ponto de compra mensal. Ele tem que alimentá-los. Veja bem, ninguém pode comprar isso. Meu Deus, é uma galinha de verdade. Frango sem penas e frango sem orelhas e olhos. Estão todos sendo vendidos. Eles trazem esses frangos cheios de veneno e hormônios de crescimento. É por isso que você menstrua com 10, 9 anos e por aí vai. Você menstrua porque comeu hormônios de crescimento. Tudo é frango falso e isso aí. Mas ao invés de receber dinheiro, você diz que isso é para o frango. A gente não aceita isso em Gana, nem para impressão. Você não pode imprimir em Gana e nós tínhamos uma gráfica. Fechamos e não vale a pena. É melhor ir para a Ásia, imprimir lá e mandar de navio. Sai mais barato imprimir Gana. Por causa da taxa alfandegária. Não se cobra taxa por algo que é de graça. Sem empréstimos, criadores de frango voltarão à ativa. Todos os criadores de gado, todos os criadores de porco, todas as gráficas, todas as fábricas vão voltar à ativa. Eles deveriam começar, porque isso não se aplica a nós. Estou te mostrando uma coisa. Essa liderança. Isso é a primeira coisa que você diz. Então, quanto eu vou receber? E daí? De onde vamos tirar dinheiro? Então é tipo, que classe? 3 tipos de liderança. Mas eles não pensam assim. Eles pensam primeiro no dinheiro. Eu não penso primeiro. Se eu pensasse primeiro, cara, eu não estaria aqui quando sou convidado para pregar. Eu não penso quando vou para algum lugar. Eu vou. Já fui para a Libéria, Serra Leoa, esses tipos de lugares. Você não pensa em dinheiro. Não tem dinheiro lá. Não tem nada lá. Você vai gastar dinheiro. Como você acha que leva 40, 45 caminhões e ônibus e tal? Milhares de quilômetros até o deserto, passando por Mali. É para ganhar dinheiro? Olha, quando você pensa em dinheiro, seu ministério acaba. Então, por que isso? O que Deus disse a Zacarias não é pela força, pelo poder de dinheiro.
Não é pelo poder de quantos anos você tem. E eu estou provando isso para você. Não é pela sua idade, por dinheiro, mas é pela minha unção. É com isso que eu quero que você se preocupe, que eu estou buscando o poder da unção do Espírito Santo. Porque se você quer fazer o que uma pessoa ungida faz, você precisa da unção do ungido. Caso contrário, você nunca vai conseguir fazer o que uma pessoa ungida faz. Você vai ficar olhando para isso como se fosse mágica o tempo todo. Um dia você terá dinheiro, mas ainda assim não conseguirá fazer. Você quem é? Polícia. Olha o cara. Posso pegar mais um pouco? Sim. Levante a mão primeiro. Não, não. Fogo. Qual o seu nome? Eu lembro. Eu lembro de você. Qual o nome dele? Minho. Certo? Escute, por favor. Se Deus vai usar você, sua primeira reação for essa. E daí realmente? Quanto? E de onde viria o dinheiro se vocês não são do tipo, vamos construir uma igreja? Sua primeira resposta foi curta. Nenhuma resposta para mim. Então, de onde tiraremos o dinheiro? Quanto custará aquilo que não lhe permitirá construir? Você vê este campus? Não sei quanto custa. Não, eu nunca. Esse é o único grupo com o qual nunca trabalhei em quantidades de Y. Não sei quanto custam as coisas. Se eu soubesse, eu nunca começaria quando ouvisse o que? Esquece. Não quero esse tipo de problema na minha vida. Assim que a força disse não, mudei de ideia. Eu disse, construa. Conseguimos. A gente consegue. Nós vamos construir a primeira catedral do riso. Eu não quero saber quanto custa. Quer saber o custo? Se souber, não gostará do projeto. Se um irmão vier te pedir em casamento e você olhar para ele e considerar cuidadosamente exatamente quanto dinheiro ou bens materiais ele vai ter, qual será a sua resposta a essa proposta e qual será a sua decisão final? Você está cometendo um erro. Não é pela força. Muita gente rica está em suas casas. Eles estão muito tristes. Eles estão sempre brigando nos seus quartos. Eles estão cercados de todas as coisas ricas que você gostaria de ter, mas eles estão sempre infelizes. Eles estão sempre cheios de tristeza e abatidos. Brigas, discussões. Não há paz. Não há felicidade. A Bíblia diz que um pouco com ervas é melhor do que todo esse dinheiro e riquezas que você pode juntar para si mesmo. Amém. Então não é pelo poder do dinheiro. Quantos poderes e forças você tem? Pois não depende da força da sua cor. Por que quando as pessoas veem uma pessoa branca, a sensação é que um homem branco está fazendo algo? A maioria dos grandes homens de Deus são pessoas brancas. Até os negros, quando chegaram, não escreveram. Então você não sabe sobre a vida deles. Pessoas que serviram a Deus há muitos anos, centenas de anos atrás, escreveram diários, como John Wesley. Ele escreveu diários detalhados sobre o que pensava. Você entende? Então, senhoras e senhores, sim, pode ser uma coisa boa se você for um homem branco, mas Deus pode te usar não pelo poder da sua cor, mas sim pela unção.
É por isso que hoje o pastor da maior igreja era um coreano, que é um homem amarelo. Então o pastor da maior. Agora eu acho que o pastor da maior igreja do mundo é um nigeriano negro. E a parte da maior igreja, congregação, denominação ou seja lá o que for, é nigeriana. De novo, não é pelo poder da cor, entendeu? Porque eles não tinham essa cor, mas fizeram, e por isso as pessoas vêm aprender com eles. O próximo não é pelo poder do seu país nele, porque algumas pessoas acham que você tem que ser americano. Se você é americano, você pode fazer grandes coisas nele. Quando você for americano, poderá falar como um americano, porque eu sou americano, sabe? E eu falo como um americano e você fala como um africano e eu não sou africano e você é africano e eu sou americano. Você tem sotaque. Porque eu sou americano, você é africano. Feliz. Deus está usando muitas pessoas que não são americanas. Então não se preocupe se você não for americano. E eu, onde quer que eu vá, dizem que não sou de lá. Em todos os lugares que estive, não sou de lá. Eu venho para Gana. Dizem que sou um europeu decepcionado. Eu sou um Ohone Red Nomes. E recentemente conheci libaneses. Eu disse, olha, me chamam de libanês. Sou libanês, ruivo, europeu decepcionado, Oroni. Você não faz parte, não é um dos nossos. Vá para onde pertence. Quantas vezes já me disseram no trânsito, vá para o seu país? É isso mesmo. Então, tá vendo? Você não faz ideia de como eu também me sinto. E quando vou para os Estados Unidos, teve vezes em que estive em um. Uma vez eu estava num elevador na América, com um amigo meu e outro irmão. Algumas pessoas brancas chegaram, ou algumas pessoas brancas vieram até o elevador. A porta abriu e elas já estavam prontas para entrar. Então elas simplesmente ficaram paradas ali. E aí elas não entraram no elevador. A porta fechou. E aí meu amigo comentou. Ele disse, eles nunca vão entrar no elevador enquanto a gente estiver aqui. Tipo, eles não vão entrar. Sou um homem negro. Esteja onde estiver, na Suíça ou Inglaterra. América, você é um homem negro. Quando venho aqui, você é um homem branco. Você é um homem libanês. Você é esse homem. Sim. Uau. Então... Mas Deus me usou, mesmo não se encaixando em nenhum lugar específico. Sim. Fiel, Deus me usou. Você entendeu? Diga obrigado. Não é incrível? Então Deus pode usar você agora, não é pelo poder do seu gênero. O que é gênero? Macho ou fêmea? Voz. Porque veja, às vezes dizemos que é um homem. Quando você é homem, você realmente pode fazer muita coisa, não é? Então é como se tivesse sido melhor ter vindo como um homem do que ter vindo como um homem. Você pode desfazer as coisas no mundo dos homens. Você entende? Por que você veio como mulher? Um homem mesmo. Entendeu? Uma mulher. Aí parece que você não pode fazer tantas coisas. Mas as pessoas que Deus usou grandemente. Se você pegar um livro chamado Generais de Deus, se você pegar um livro chamado Generais de Deus, se você pegar um livro general de Deus, 10 generais, Alexander Davey, Jack William Brown, A. Allen, e Smith não está. Sim, ele não está. Smith Wigglesworth e outro cara, o cara da Rua Azusa. Qual o nome dele? Seu senhor. Então, duas senhoras, 3 moças, na verdade, Maria Woodworth
ETM Sempo Maferson e Keterine Kuhlman. Agora, essas moças, dentre todos os generais, tudo bem. Veja, cada uma delas se destaca de forma diferente dos homens e eram diferentes em 3 aspectos distintos. Em 3 aspectos diferentes. Maria, ela era chamada de a demonstradora do Espírito. O que você vê hoje, às vezes, acontecendo? Você vê manifestações, pessoas gritando, caindo no chão. Essas coisas foram trazidas ao mundo por Maria Woodworth. Eta, sim, ela era uma mulher muito ousada e ela profetizava. Ela dizia para as pessoas, você vai morrer, você vai morrer. Eu ainda estaria pregando. E todos eles morreram. Sim, pessoas a criticavam. Ela dizia, elas iriam morrer, elas morriam. Ela continuava pregando. Ela introduziu a demonstração do Espírito. M é a única general com uma denominação de igrejas viva. Nenhuma outra denominação ou igreja. Interpretado a Allen Alexander Smith Wigglesworth. Ninguém tem uma denominação. Ela tinha uma denominação quadrangular que ela estabeleceu porque foi expulsa das Assembleias de Deus por ser divorciada. Você entende? Ela se divorciou. E eles disseram que uma pessoa divorciada não pode ser ministro aqui na Assembleia. Então ela foi forçada a começar uma nova igreja. 4 quadrados para Jesus, o Rei e Salvador. Jesus é aquele que te enche do Espírito e Jesus é algo. Uma mulher fundou a igreja do Evangelho quadrangular. E seus frutos? Nenhuma fruta. Então Kini Kwan trouxe poder de cura em nível que não se ouviu. Tenho livros com raios X. Havia um médico que considerava como interesse pessoal acompanhar os pacientes e fazia radiografias e tomografias. Veja, alguém vem. Deixe-me mostrar a eles. Pegar. Tire isso. Veja, você vê uma criança no raio-x. Na criança, você vê no raio-x. Ok, puxe. Gráfico no raio-x. Você consegue ver o raio-x? Este é seu quadril. Você vê isso? Ó. Há um vaso sanguíneo no T de trás que desce reto. No raio-x, ele desce para a perna. Câncer. Você vê. Serviço Kernan como em uma criança. O câncer chegou aqui, esta parte daqui, em algum lugar aqui. Então, o vaso sanguíneo que está indo assim, por causa do câncer aqui, o vaso sanguíneo vem assim. Depois ele faz isso e sai. Então é isso que você vê no raio-x. Você vê o raio-x assim, vindo. E a criança não consegue andar porque isso afetou a articulação aqui. Depois, serviço milagroso. Aqui você vê um câncer mencionado, até mesmo o diagnóstico patológico. Câncer, seja lá o que for na articulação. Então, depois do culto milagroso, a igreja ficou apenas em pé na perna, só isso. Então, o culto milagroso acontece 2 semanas depois e a fila fica assim, embora fosse grande assim. São um pouco menos de 6 semanas, menos 1 ano. 2 anos parados aqui. Cá avançou com poucos dias de vida. Sim, houve uma espécie de milagre que ela fez com raios X. E os outros raios X estão no livro. Se você estiver interessado, vou lhe mostrar o livro. Você tem todas as digitalizações e coisas no livro. É incrível o tipo de poder. Sim. Uma mulher que ninguém foi não faz milagres. Não é nada como Keterine Kuhlman. Como a homem câncer próstata avançado. Um policial. Ele estava prestes a morrer. De fato, eles lhe contaram. Ele disse que me deram minha última chance. Câncer avançado, próstata, seja o que for. Ele disse que estava sentado lá. Só sentiu um pouco de energia. Ela disse, alguém esteve aqui. Alguém esteve. Levante-se, levante-se. Ele não conseguia ficar de pé porque estava em seus últimos dias. Ele já tinha escrito seu testamento, assinado todos os documentos, tudo pronto para morrer em mais ou menos 2 semanas. Ele simplesmente se levantou no culto. Ele foi completamente curado. O câncer avançado tinha se espalhado por tudo.
desapareceu. Então, a partir daquele momento, ele começou a seguir ela por onde quer que fosse. E o policial deveria vir. E hoje só existem 2 filmes da Catherine Kuhlman. E o policial está em um deles. Só 2. Só que ela não permitia câmeras em seus cultos de milagres. Só 2 vezes foi permitido. E em um deles, o policial está lá para testemunhar. Ele é muito bom em ti, mas ele segue dizendo para contar a história. Um policial. Foi isso que aconteceu. E eu era. E eu era assim. Muito bem, esta é uma mulher. E você vê que Deus nem usou homens para fazer isso. Então, só estou tentando explicar para você que você pode ser mulher, mas Deus pode realmente usar. E eram mulheres. Mulheres de verdade todas. Nenhuma delas teve um casamento porque meninas gostam de meninos. E isso afetava as meninas que gostavam de meninos. Afetou elas terrivelmente. Durante todo o tempo, elas ministraram com as meninas que gostavam de meninos, até o fim. Mesmo depois de adultas. Então Maria casou com Maria. Acho que ela se casou 3 vezes. Catherine Kuhlman casou com o marido de alguém. Sim, ela casou com o marido de alguém. Se divorciou dele e Amy também casou 3 vezes. O nome dela não é Amy Semple. Meu primeiro, essa que casou primeiro foi Robert Semple. Quando ele morreu, casou com uma Erson e depois mais um. E assim de novo e de novo. No meio do ministério, era assim, meninos modernos gostando de meninas, meninas gostando de meninos, por diante. Mas você vê, é isso que eu digo, na sua humanidade. É aí que o poder de Deus estará sobre sua vida e Deus te usará. Então não é pelo poder do como, se você é menino ou menina, ou pelo poder da sua idade. Talvez você não tenha esses poderes por trás de você, ou o poder do seu país. Talvez você não tenha o país certo ou a cor certa. Entendeu? Ou a idade certa. Todos esses poderes não estão trabalhando a seu favor. Mas quando a unção está agindo a seu favor, apesar disso, Deus vai te usar para muitas coisas grandiosas. Você está muito animado com isso. Calouro? Você está aí? Sim. Então não pense em dinheiro. Não pense na sua idade. E você nunca pensa na sua idade quando está fazendo aquelas coisas sexuais, coisas de adulto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Responde. Você vai responder minha pergunta pessoal? Vou te fazer uma pergunta pessoal. Você acha que seus pais sabiam o que você sabe na idade deles? Na sua idade, você acha que eles sabiam o que você sabe? Levante a mão se você acha que eles não sabiam das coisas que você sabe, mais ou menos. Você acha que eles já viram as coisas que você já viu? Eles nem sabiam que tinham certas partes do corpo, meu querido. Ah, você parece experiente. Então, para fazer o que uma pessoa ungida faz, você precisa ter o dinheiro da pessoa ungida. Você precisa ter a idade da pessoa ungida. Você precisa vir do mesmo país que a pessoa ungida. Você precisa ter a mesma cor que a pessoa ungida. Você precisa vir do mesmo país. Você precisa ter o quê? A unção da pessoa ungida. É isso que você precisa ter, mesmo que você não tenha o dinheiro da pessoa ungida, mas você tem a unção dos ungidos. É disso que estou falando, o ungido e sua unção. É isso que queremos da pessoa ungida, sua unção. Amém. Número 2. Eu estava lhe dando 7 pessoas. O que eu disse? 7 pessoas que fazem o quê? Que tinham a unção da unção. Amém.
A segunda pessoa é Jesus Cristo. Por que Jesus fez as coisas que fez? Por causa da unção. E em Lucas capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz: E o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba sobre ele. E uma voz veio do céu dizendo: Tu és o meu filho amado e muito querido. Amém. De fato, em ti me agrado. E Jesus começou a ter cerca de 30 anos. E Nori disse que ele tinha por volta de 29 anos, sendo, como se supunha, filho de José. Amém. Você está aí. Agora, depois disso, Jesus começou a fazer milagres maravilhosos. Amém. Então você vê que, para fazer as coisas que uma pessoa ungida como Jesus fez, ele precisava ter a unção, uma pessoa ungida. E é por isso que o nome dele mudou de Jesus, filho de José. Ele ganhou um apelido, Jesus Cristo. Cristo significa unção. Então é como se fosse Jesus unção. Olhem só, a unção de Jesus chegando. Cristos, cristais, cristis, tudo isso fala da unção dos Espíritos de Deus. Então acabou virando um apelido. Agora veja, nós deveríamos ter apelidos espirituais. E alguns de vocês têm apelidos ruins. Apelidos relacionados à comida. Apelidos relacionados ao sexo. E um apelido que tem a ver com coisas tolas que você já fez antes. E você herdou um nome que não tem significado. Mas quando eu era criança, tudo bem, na Irmandade, dávamos apelidos às pessoas, apelidos que até hoje permanecem com elas. Eu tinha um amigo, nós o chamávamos de Bunki. Esse era o nome dele, ele era chamado de Bonk. E depois de hoje ele é chamado de Bonk. Agora você pode ligar para o reverendo Bonk. Esse era um apelido. Nós demos apelidos. Como aquele cara era. Ele recebeu um apelido, JTB. Que significa João Batista. Então esse era o apelido dele. Esse é o tipo de apelido que nos foi dado. JTB, João Batista. Outro cara recebeu o nome de Gauss. Sim, Caos. Na verdade, foi só recentemente que descobri que não são. Eu não, nem mesmo seus nomes. Sim, porque você dá nomes espirituais. Você dá apelidos espirituais e outros nomes. Então Jesus, no grupo que estava, recebeu um apelido espiritual Cristo. Unção de Cristo. Sim, porque seu nome verdadeiro é Yaozua ou Joshua. Yaozua. Yaozua. Jesus, sim, Josué, o Salvador do Libertador. Esse era realmente o nome que ele tinha. Jesus, você vê em muitos Jesuses. É por isso que dizemos que o nome de Jesus de Nazaré é para qualificar, ó Jesus Cristo. Porque é um nome muito comum. Joshua é como alguém que vai salvar pessoas. É como se o sempre tivesse um nome. Delá, Salvador. Sim, Salvador. Depende do Deus que lhe deu o nome. É um Salvador daquele Deus, daquele poder. Então, quando você diz Delict, não significa sempre Salvador Jesus. Pode ser um Salvador de um certo tipo, como se você tivesse sido nomeado em homenagem a um policial espiritual da casa. Você está me ouvindo? Você ainda está aí? Amém. Então Jesus era verdadeiramente muito poderoso e ele era uma pessoa ungida e assim também famosa. Mas foi a unção que o tornou ungido. É por isso que o chamamos de ungido. Foi a unção que ele tinha.
Então Zacarias ou Zorobabel também precisaram receber a unção. Para fazer o quê? Pessoas ungidas. O que Jesus fez? Ele curou os doentes, ele pregou. Seus sermões sempre eram lembrados. Quando você consegue se lembrar, vou te mostrar como saber. Você se torna ungido quando consegue se lembrar da mensagem de alguém. Quanto mais você se lembrar da mensagem, mais unção ela terá. Sim. Veja, quando você conhece pessoas, elas não conseguem se lembrar de nada. Eles nem conseguem lembrar do título. Você não é ungido. Se você acolher a mensagem de Jesus vagamente, você consegue se lembrar vagamente. Quanto mais ungido você for, mais suas mensagens serão lembradas ao longo do tempo. Então o poder sobre Jesus faz com que ele continue as histórias do filho pródigo, a história dos 10 talentos, 5 talentos e 2. Você não sabe, quando está lendo isso como pastor, é desnecessário ler o poder naquela mensagem falada há 2000 anos. Sim. Há tanto poder e unção na mensagem. E você percebe que quando você é pastor, às vezes você prega. E eu disse o que eles pregaram hoje. Foi uma mensagem muito poderosa. Mas deixa eu conferir minhas anotações. E hoje é quarta-feira e domingo. Foi só 3 dias atrás. E você não consegue lembrar da mensagem do seu pastor. Então é possível que a unção na mensagem não seja muito forte. Quero dizer, quantos de vocês, quando eram incrédulos, conhecem a história do filho pródigo? Um certo homem tinha 2 filhos. Um deles saiu em uma jornada para uma briga. Ele foi, ficou com alguns porcos e depois voltou. Quero dizer, Charlie, você vai lembrar dessa história. E a gente lembra o tempo todo. Você até se desvia, mas vai lembrar dessa história. De Zaqueu, de todas as histórias. Elas são maravilhosas. Amém. Quando você é ungido, há milagres autenticados. Milagres autenticados. Milagres reais. Veja, como eu estava mostrando a você sobre o Padre Kuma. Milagre. Sim. Há muitos milagres imaginários. Eles não são milagres, mas queremos que sejam milagres. Nós os forçamos a serem milagres. Sim. Cruzadas, palco, alguns curados, outros não. Maioria não. Não curados superam curados. Sim. Aqueles que não são curados são mais do que aqueles que são curados no local. Eu queria trazer as pessoas para o palco e não estavam bem. Conseguem andar. Veja, Deus me mostrou visão que, quando fizesse a cruzada, orar pelos doentes. Deveria orar pelos doentes. Então, era algo muito importante para mim orar pelos doentes. Mas, com o passar do tempo, Deus me mostrou como é importante orar pelos doentes, sejam eles curados ou não. Se você for à cruzada, vai ver como eles lutam. Eles só querem um toque. A pessoa mais doente será carregada. Basta me tocar. Porque nunca estivemos lá antes. Podemos não saber como é, até receber oração, ser curado, receber oração pelos servos de Deus. É a maior bênção. Você aprenderá, sim, mas não precisa chegar lá antes de querer. Você está comigo? Então Jesus fez milagres pregando. Ele era muito ungido. Número 3, a terceira pessoa, os apóstolos. Os apóstolos eram ungidos. Os apóstolos eram ungidos. E se você quer fazer o que os apóstolos fizeram, você precisa receber a unção que os apóstolos tinham para ser ungido. Amém.
E repare, Jesus disse a eles: esperem pela promessa do Pai. Atos capítulo 1, versículo 4. Esperem pela promessa. Esperem pela unção. Antes de você poder fazer o que uma pessoa ungida faz, espere pela unção. Então, a próxima pessoa são os apóstolos. Eles esperaram pela unção. Ele disse a eles: esperem. Diane, espere. Então, uma grande parte da nossa vida e ministério deve ser esperar pela unção, para que possamos fazer o que pessoas ungidas fazem. Amém. Se você quer fazer o que Deus me usou para fazer, você precisa receber a unção que Ele me deu. Então, se você é um apóstolo e quer fazer o que o seu mestre Jesus fez, você precisa receber a unção que Jesus tinha e tem que esperar até recebê-la. Caso contrário, você não pode fazer o que uma pessoa ungida faz. Você não pode. Você nunca vai conseguir. Você pode ter o dinheiro dele, pode ter qualquer coisa que ele tinha, pode até ter a camisa dele, mas se você não tiver a unção dele, você não pode fazer o que a pessoa ungida fez. O ungido e a sua unção. Número 4. Eliseu e Elias. Você percebe que Eliseu queria muito a unção do ungido. Quando Elias perguntou a Eliseu: o que você quer de mim? Quando uma pessoa ungida diz quer dinheiro, você é um tolo. Você é um verdadeiro idiota. Ele perguntou quando isso aconteceria em 2 Reis capítulo 2, versículo 9. E aconteceu que, quando eles passaram, Eliseu disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado. Uma pessoa ungida está perguntando: o que devo fazer por você? O que devo te dar? E você está dizendo: seu carro. Posso ficar com seu carro, sua casa, isso ou aquilo. E Eliseu disse: peço-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. Eu quero a unção do ungido. Isso foi esperto, não foi? Uma resposta inteligente. Para uma pergunta, vou te dizer, ele foi muito sagaz, tirou nota 100 por isso e ele gostou do sorriso dela. Você realmente fez uma pergunta difícil. Essa foi muito boa. Ele não esperava que ele fosse responder desse jeito. Achou que ia dizer: posso ficar com seu cajado? Posso guardar seu manto como lembrança da ocasião? Uma lembrança. Algo com o qual você pode se lembrar de alguém. Uma lembrança. É uma lembrança para a ocasião. Quando Rambo, quantos aqui já assistiram Rambo? Você tem que assistir se ainda não assistiu. É muito importante. Quando o Rambo estava, quando pegaram ele, o homem mau pegou uma faca e colocou no fogo e depois usou para cortar o rosto dele e disse: quero te dar uma lembrança para a ocasião, algo que você possa usar para se lembrar de hoje, uma lembrança para a ocasião. Uma lembrança para a ocasião. Eliseu teria dito: posso ter uma lembrança para a ocasião? Posso ficar com o seu manto? Posso ficar com a sua camisa? Posso ficar com a sua etiqueta? Quero guardar isso como uma lembrança. Bobagem. Peça unção. Não fique pedindo lembranças. Para a ocasião, a unção dos ungidos. Seus olhos devem estar fixos na unção dos ungidos. Deus me deu a unção de diferentes pessoas ungidas. Sim, é por isso que estou fazendo as coisas que estou fazendo. Você não pode fazer coisas a menos que tenha certa unção. E ele não me deu dinheiro.
Ele não me deu nacionalidade. Ele nem sequer me deu a amizade deles ou mesmo o conhecimento deles. Mas a unção dos ungidos faz toda a diferença. Amém. É isso que você deve buscar. Se você conseguir a unção dos ungidos, você fará o que a pessoa ungida faz. Então Eliseu disse: eu quero a unção que você tem, porque você é muito ungido. Número 5. O rei Samuel também recebeu uma unção. Isso fez dele um rei ungido. Amém. E foi isso que o fez ungido. Tudo bem. Samuel capítulo 10. Samuel pegou o frasco de óleo e derramou sobre a cabeça. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. E o beijou. E ele: não é porque o Senhor te ungiu capitão da tua herança? Quando ele derramou o óleo, ele disse: é porque o Senhor te ungiu. É por isso que estou derramando o óleo. E o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Eu vejo você sendo transformado em um homem completamente diferente. Uma pessoa diferente. Amém. O que te muda não é o dinheiro. O dinheiro pode te mudar, mas o que realmente te muda é a unção. O que te muda? À medida que cresci no ministério e trabalhando com o Senhor, muitas das coisas que faço hoje são principalmente por causa da unção. Algum tempo atrás, algumas dessas coisas eram por causa da minha educação. Algumas dessas coisas eram por causa do meu histórico. Algumas dessas coisas eram porque eu tinha lido um livro. Algumas delas, cada vez mais, muitas das coisas que estou fazendo são por causa da unção. E eu faço uma unção, transformado e mudado. Você será mudado. Você muda. Você muda. Você muda quando a unção vem sobre você. Você muda. Sua maneira de pensar muda. A mudança começa pela mente, porque uma pessoa é transformada pela renovação da sua mente. Então, quando você é ungido, você começa a pensar de forma diferente. É isso mesmo. A mudança começa daqui. Então, quando a unção vem, geralmente as mudanças acontecem na mente. Você acha que é uma mudança mental, como uma mudança da unção. Amém. Sente-se. Daqui a pouco vou dar um intervalo. Então, quem precisar ir ao banheiro, só espera mais um pouquinho, tá bom? Número 6. Ele deve ser ungido porque o rei Davi, o salmista ungido e escritor das Escrituras, atribuiu toda a sua unção, suas bênçãos, à unção. Tudo que ele fez como uma pessoa ungida, ele disse que foi devido à unção. Ele era um homem ungido e a unção o fez agir. As coisas ungidas que ele fez. Amém. Você está animado com o que estou dizendo? E o número 7, Moisés. Moisés. Ele também foi ungido. E em certo momento ele disse: se a tua presença não for comigo, não nos carregue, queremos ser escravos. Se a sua presença não for conosco, não estamos interessados em seguir. Não vale a pena. Amém. Então o que precisamos é da unção do Espírito Santo. E é nessa unção que quero que você mantenha os olhos enquanto estiver na igreja do primeiro amor. Fiquem de pé.
todos. Levante a mão e peça ao Senhor pela unção. Isso é muito bom. Ah, finalmente, aleluia. Pai, obrigado por esta bênção. Amém.